Saudações, amigos da TV Polo. Estamos iniciando mais um Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Para nosso bate-papo de hoje, eu conto com a presença do Carlos Gomes. Ô Carlos, tudo bom? Tudo bem, Douglas. Obrigado pelo convite. É um prazer. Eu que agradeço, né, porque contar com a sua presença aqui, né? E uma coisa que o Tá na Tela está me proporcionando, e obviamente a quem está assistindo, é essa experiência de bater papo com diferentes gerações de fãs da cultura pop, né? Com certeza. Já veio crianças, jovens, adultos, e agora mais um jovem, mais um jovem aqui comigo, né? E hoje nós vamos falar de uma cultura pop de uma época um pouquinho mais antiguinha, digamos assim, por assim dizer, né? E nem por isso menos interessante, né? Com certeza, com certeza. Você é fã da cultura pop, assim, de programas de TV, de séries... Principalmente dos anos 60, que é a minha época de juventude, né? De criança, vamos dizer assim. E eu faço parte dos televizinhos. Televizinhos, porque nem 40% das casas tinham televisão. E na época o pessoal era muito, vamos dizer, era simplicidade, mas generoso, não tinha maldade que tem hoje. Então, geralmente as crianças, quando nós saímos da escola, a gente éramos convidados a assistir, então a gente acompanhava o seriado na casa de algum amiguinho que tinha televisão. Isso, né? E o vizinho, quando a gente não tinha condições de ir, a mãe não deixava, ou não éramos convidados, todo mundo, pé de goiaba, pé de manga, né? Todo mundo ali assistindo, eles deixavam a porta aberta, né, da casa, e a gente acompanhava os nossos heróis, que principalmente naquela época era Ultraman, National Kid, luta livre, né? Porque não tinha novelas. Né? As novelas é bem diferente da de hoje. Sim. E a luta livre substituiu, no caso, tomava conta do horário nobre. Você é bem lembrado, é uma coisa que antigamente a televisão ser um produto super, hiper, mega caro, imagino que fosse na época, né? E nem todo mundo tinha. Então os amiguinhos se reuniam na casa de alguém que tinha para poder assistir o... Era via de regra. Naqueles anos lá, via de regra. E no seu caso, eu estou vendo aqui a sua camisa aqui do Perdidos no Espaço. Por acaso seria a sua série favorita? É a minha série favorita, é que me marcou mais, né? Porque eu acho que eu estava, como diz, entendendo mais as coisas. Foi o primeiro seriado, quando meu pai comprou a TV, no começo dos anos 70. Perdido no Espaço foi o primeiro que eu assisti, gostei, aí virou mania e virou amor depois. Né? Aí eu fiz parte do fã-clube. Um Perdido no Espaço, né, um personagem que eu lembro bastante é do Dr. Smith, né, que era interpretado pelo Jonathan Harris. Jonathan Harris, exatamente. O nome dele era Jonathan Charles-Sushin, ele era russo, né, descendente de russo. Aí o nome artístico ficou Jonathan Harris. E outra coisa, você está falando dos bastidores interessante, que ele chegou a vir para o Brasil na época da série. Ele veio 2 ou 3 vezes, uma vez para receber o troféu Roquete Pinto, que era o troféu maior da época, né? E veio outras como turista. Inclusive, ele veio uma vez, ele passou em Fortaleza, em Santos e no Rio de Janeiro. E um grupo de jovens, não tinha internet, descobriram que ele estava dentro, nem ele ficou assustado. Pra tu ver como é que ele era famoso mesmo, estava zanzando ali e identificaram. Quando a primeira vez que ele veio no Brasil, ele foi recebido com honras presidenciais. Entendeu? Pra tu ver, é um mito. Eu acho que nem ele esperava algo assim, né? Não, nem ele esperava. Tanto é que Perdido no Espaço, quando ele começou a fazer, ele apenas via como um seriado de crianças, bobo, comendo bolo no espaço, em outro planeta, né? Sim. Então, para ele, é apenas um seriado absurdo que logo ia passar. Até pela realidade norte-americana que está acostumado com essas produções, para ele achou que era um produto banal, assim, que fosse perder a qualidade rápida. Né? E pouco antes dele falecer, ele comentou, ele falou, se alguém me dissesse há 30, 40 anos atrás que Perdido no Espaço seria cult, eu viraria um herói cult, eu daria apenas risada e não acreditaria. Mas só que virou cult e isso é louco e é maravilhoso, né? E no seu caso, o que te atraiu tanto assim? Porque eu lembro que na década de 60 houve uma efervescência com a corrida espacial, né? Sim. E várias produções nesse gênero apareceram, né? Não, o que aconteceu, porque a tecnologia não existia. A televisão era a nossa maior, né? Sim, era a janela do mundo, né? Exato. E brinquedos, na época, não tinha. O máximo que a gente conseguíamos sobre nossos heróis era a revista Intervalo, que passava programação e alguma coisa sobre o seriado só. Tá, mais nada. E aquilo começou a mistificar a cabeça do pessoal, como era feito, aquilo era verdade. O pessoal era tão ingênuo que achava que aquilo era verdade, entendeu? Que passava na telinha. E isso a gente foi crescendo com isso daí. Depois, por exemplo, 10, 12 anos que você começou a entender mais das coisas, né?
praticamente depois que você assistia os filmes, aí ia discutir como era o filme, os efeitos especiais e tudo mais, né? Pra gente era maravilhoso, hoje fica tosco, mas na época era de primeira linha, né? Pra gente não imaginava como aquilo era feito, e a curiosidade. Sim. E era feito para a família, eram filmes ingênuos que todo mundo podia assistir. E começou a criar aquele amor. Aí você vê que não é só você que gostava, a gente achava que só eu achava que só eu que gostava. Aí você vê, depois que você foi crescendo, indo para a escola, você vê que todo mundo amava as mesmas séries, os mesmos personagens. Né? E é diferente de hoje, que é muito descartável. Sim, sim. Na época não, Pedindo Espaço, assistir dos 5 aos... Passou dos meus 5 aos... 20 e poucos anos de idade, entendeu? Eu cheguei a pegar, de tantas reprises que teve o programa. E aquilo marcou, né? Marcou a nossa geração. E você citou a parte dos efeitos especiais, né? Sim. Tem esse robozinho aqui, né, que tinha também na série. Qual é o nome dele, que eu não me recordo agora? É o B9, o robô B9. Ou seja... Era o Bob May que ficava dentro. Por exemplo, você falou de efeitos especiais. Aquele robozinho lá também era uma atração à parte, então, porque era uma atração à parte. Ele aparecia assim e já chamava a atenção, né? Tinha esse globo em cima assim. Isso, tanto é que o filme começou a centrar no Will, no Smith e no robô. Os outros, que eram, inclusive o Guy Willis, que fez o Zorro, que era o ator principal, começou a ficar mais escanteado, apareciam menos. Mas realmente pela figura tão marcante. O Jonathan Harris tomou conta do programa. E, por exemplo, você falou que na época não tinha muitos brinquedos, assim. Até não tinha, na realidade não tinha. Como você conseguiu essa réplica aí? Essa réplica aqui foi um amigo meu que me deu de presente. Vinha no achocolatados, ovo maltine. Você juntava, acho que 10 tampinhas. Em que ano foi isso aí? Esse foi na 68... No 66, 67, essa faixa. Era raro, mas aparecia alguma coisa em termos de... Aparecia isto, mas só que depois poucos deu problema porque a detentora dos direitos desembaçou, né? Então eles deram um jeitinho de lucrar em cima. Isso. E o pessoal recebia no programa de televisão, sempre era sorteado e recebia um outro que era um pouco maior. Mesmo sem internet, ficaram sabendo. Ficavam, a gente... E era uma época gostosa, porque inclusive, na época, passava carro, avião, jogando figurinhas. A molecada na rua saía catando. Eita, era festa. Entendeu? Então era uma festa. Aí você fazia aquele grude, né? Com farinha, para poder colar as figurinhas. Né? Exato. Ainda tem algumas ainda guardadas lá. Esse robô é interessante, porque por exemplo, o pessoal, como é que ele se movimentava? Na realidade, tinha um carretel embaixo e 2 caras puxavam o robô. E às vezes ele andava, porque só pegava a parte de cima. Sim. A parte de baixo ficava... Eu imagino que deve ter dado bastante problema ali na produção, ali nos bastidores lá, porque com essa geringonça toda para fazer aquele robozinho funcionar ali na série. Muito, deu muito problema mesmo. Inclusive calhava de dar curto-circuito, né? Tinham que parar a filmagem para tirar o cara de dentro, senão o cara porque podia morrer. Tinha uma placa iluminada no robô. Sim, por dentro. Ele tinha um pequeno espaço, tinha isopor dentro e a fiação, que ele punha para colocar para poder acender aquelas luzes. Para ver como é que são as coisas. Hoje em dia a computação resolve fácil ali, né? Fácil. Hoje antigamente tinha que fazer o painel com as luzinhas. Tudo ali é tudo isso, tudo improvisado ali. Carlos, estão avisando que o bloco terminou, mas já vamos voltar aí com esse bate-papo aí, porque aqui vai render, viu? É curto, né? E tanta coisa pra gente falar, mas é maravilhoso. Já que já volta com outro personagem da série que eu gosto bastante. Ainda gosto bastante. É isso aí, pessoal. O primeiro bloco terminou, mas já te volta para o segundo esse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o segundo bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com Carlos Gomes. Carlos, ainda na década de 60, né? Por exemplo, foi um período realmente de efervescência. Parece que eles criavam séries o tempo inteiro, uma em cima da outra. A criatividade estava... Isso era no mundo todo, né? No mundo todo. Por que eu tô falando isso? Tem uma figurinha também que eu gosto bastante também, que é a família Ultra, né? Ultraman. Começando pelo Ultraman, né? Sim. Você é fã também? Sou fã. Inclusive um amigo meu lançou um livro agora recente sobre Ultraman.
Seria o Danilo Módulo? Danilo Módulo. O Tokudok? Isso. Tô sabendo. Então. Eu acompanho. Esses heróis japoneses aí, digamos que eu gosto bastante. Sim, e o Ultraman é o marco, né? Isso marcou uma geração toda, como Perdidos marcou, como Ultraman marcou, National Kid, que foi o primeiro herói japonês a aportar no Brasil. Sim. É a garoto propaganda da National, né? Sim. Hoje Panasonic. E outra coisa também, uma coisa que chama muita atenção, ainda me chama porque eu fico pensando como é que eles faziam, né, naquela época, os efeitos especiais, né. No caso do Ultraman é o mago Eiji Tsuburaya, né. Isso, Eiji Tsuburaya. Que começou ali fazendo os efeitos especiais do Godzilla, do filme clássico Godzilla. Exato. E se aprimorou de tal forma no Ultraman que virou referência, né. Você consegue, tipo assim, fazer um paralelo uma comparação do que se produzia no Japão nesse período com o que os Estados Unidos produzia? Nesse Ultraman, esse daí, o Japão, esse daí é o Papa, né? Entendeu? Pra tu ver, até eu vi outro dia como era feito, no caso, a espaçonave balançando, ficava os caras sentados do lado de fora, balançando com um pano ao lado da impressão, chroma key, né? Chroma key, pra ele poder dar a impressão que ele tava voando, mostrou a espaçonave balançando, então era bem tosco mesmo. E uma coisa que no japonês eles faziam usar muito maquete, né? Muito maquete. Os caras são fera, viu? Os caras são fera nisso daí. Eu tava vendo até outro dia, mostrou até no livro do Danilo, tá uma maquete lá. Sim. Tá perfeito mesmo, muito bem feito. E até hoje em dia é difícil você ver, mesmo com toda a tecnologia. E eles faziam na raça mesmo. Eu cheguei a me deparar com um vídeo de making off, né? De como eram feitas essas sequências. Eles faziam a marionete, no caso assim, a maquete do caso do avião, voando por cabo, com um foguinho saindo. O Ultraman também, né? Ele mostrou ele voando, era impressionante. E eu me lembro também você citou o National Kid, as cenas de voo. Né? Sim, braços abertos, né? Era muito bem feito pra época. Eu acho que eles filmavam de helicóptero, não sei, e depois colocavam o ator na mesma perspectiva. Isso, exato. Ficava muito bem feito, muito bem feito. E o National Kid arrebatava, tem um poder de arrebatação na época, incrível, que hoje eu não consigo ver. Entendeu? Ele o National Kid também era outro mito, o primeiro. Toda criança, todo mundo voando, igual o National Kid, então tu via, era uma febre. Então você pode me tirar uma dúvida, né? Você estava lá, você viu, eu gosto de falar isso, eu estava lá e eu vi. Eu ouvi falar que quando passava o National Kid na rua, não tinha ninguém na rua. Era verdade? Era verdade. National Kid não tinha ninguém na rua. Porque pode perguntar a qualquer garoto dos anos 60, National Kid é o primeiro, entendeu? Não tem jeito. Naquela época o National Kid tinha uma mística, sabe? Uma coisa que tu não consegue, hoje tu não encontra. E o impacto que causou que ele apareceu na televisão? Um herói japonês naquele período foi o primeiro, né? Isso, ninguém acreditava, ninguém esperava. Tanto é que o impacto no Brasil, ele fez o dobro do sucesso no Brasil e no Japão. O sucesso no Japão foi mediano. E o diretor, o roteirista, teve no Brasil e ficou espantado do sucesso do National Kid, ele não esperava. Mas como é que você pode me explicar assim, o impacto que teve em você, por exemplo? Tipo, ver um herói japonês com golpes de karatê, né? Isso, mas na época, aquela ingenuidade, a gente não atentou tanto para isso. Hoje o pessoal põe moda, o primeiro herói japonês, o que você assistiu? Mas não é, na época a gente era tão ingênuo, a gente era um herói. Era um herói. Então, isso, exato. Então, pra gente, o impacto grande foi da roupa dele, a máscara e tudo mais, né? Do misticismo que o National Kid trouxe para nós. Então era o National Kid com mito, assim como, por exemplo, o Rin Tin Tin, né? Era um mito, Lassie, então o impacto daquela época foi muito forte, tanto é que perdura até hoje, né? E, por exemplo, e não só, citamos produções dos Estados Unidos, então agora estão passando pelo Japão aqui, citando séries japonesas, mas o Brasil também não ficava atrás não, né? Naquela série tinham seriados muito, muito interessantes. O primeiro foi o Capitão 7, né, que era feito primeiro em teleteatro e depois foi gravado. E se perdeu nos incêndios da Record, perderam todos. Não tem mais o arquivo? Não tem. Só até o herói, o protagonista, faleceu uns anos atrás, né? Eu cheguei a conhecer, ele me deu inclusive algumas fotos, ele se encontra comigo. E depois foi o Vigilante Rodoviário, que foi um marco, né? Vigilante Rodoviário foi um furor nos anos 60. E o que eu fico mais impressionado também é que parece que no passado, mesmo com menos recursos, eles eram mais ousados nas produções. Sim, porque como tinha poucos recursos, você tinha que usar mais a criatividade. Você teria que ter mais ação para suprir a falta da tecnologia avançada que não tinha. E, por exemplo, e eram séries que tinham ação, tinha uma intriga ali, tinha uma trama. Ação, aventura, e no caso do Vigilante, inclusive o Carlos, que hoje é um amigo que eu tenho,
Ele falou que se orgulha de nunca ter derramado sangue. Ele deu um Carlos tiro. É o ator, né? Carlos Miranda, o ator. É. Entendeu? Ele está morando agora em Águas da Prata, né? Estava em Itanhaém e os filhos dele levou para Águas da Prata. E, por exemplo, o que mais te chamava a atenção na série do Vigilante Rodoviário? Com certeza a gente era, além da ação, era o lobo. O lobo, né? Cão, né? O cachorro. A famosa frase, pega lobo. Isso, pega o lobo. O lobo foi o nosso rintintim da época, né? Entendeu? É o cachorro mais famoso que teve na televisão, é o lobo. Carlos, está avisando que mais um bloco terminou. Acredita nisso? Já? Com tanto para falar e pouco tempo. E eu estou escrevendo que vai lançando que vem sobre os cachorros, tá? Lessie, Rintintim. Opa, segura aí que já vai falar disso. Tá ok. Tá bom? É isso aí, pessoal. Mais um bloco terminou, mas já te volta para o terceiro e último bloco desse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com Carlos Gomes. Carlos, a gente estava falando no bloco anterior das produções, né, nacionais, como o Vigilante Rodoviário, que tinha uma atração à parte, que era o lobo. O lobo, exato. Né, a famosa frase, pega lobo, surgiu ali e virou febre, que até hoje, volta e meia, tu escuta alguém falando, né? Pega o lobo. E você também deu uma deixa aí, uma situação em que você está escrevendo um livro sobre os cachorros famosos do cinema, exato, né? Os cachorros famosos do cinema e da televisão, que é, principalmente, o meu mote é o Rintintim, a Lessie e o lobo, né? Que é o nosso cachorro, que é lembrado até hoje. Mas esse livro tem previsão de lançamento quando? Você está escrevendo ainda? Como é que Estou escrevendo e a previsão, até pela turbulência desse ano, né, eleições, Copa do Mundo, sim. Então a gente vai lançar lá para março. E, por exemplo, o livro vai falar sobre essas estrelas. Sim, essas e outras estrelas. Tem outras também, né? Tem. Vai abordar algum período específico do... Olha, dos anos 50 aos anos 60. Isso, e o último, vamos dizer assim, Rintintim e Lobo, apesar de ter passado Rintintim e Lessie dos anos 80, 90, né? Até o ano 2000 teve Lessie e Rintintim também. Sim. Eu lembro muito do Band já nos 80, Band também, né? Isso, anos 80 também, vai ser abordado também. O Stronger, que foi o primeiro cachorro antes do Rintintim, né? Mas não é seu único livro, você já escreveu outros, né? Já escrevi sobre Perdidos no Espaço, né? Foi o primeiro livro, inclusive esgotou na terceira edição. E Vigilante Rodoviário, Korg, o Neandertal que falava inglês. E a gente está trabalhando o Shazam Xerife, né, que é do meu amigo Luiz Saladame, mas eu também outra série nacional aí, né? Exatamente. Planeta dos Macacos. Eu pretendo sobre Vila Sésamo, dos anos 70 também, lançar mais à frente. Você tem uma linha editorial... Sim, tem, porque... Bem vasta aí. Isso, até ajudou, porque eu acabei tendo contato com os atores, no caso o Lert Morrone, que me ajudou muito, que fez o Garibaldo, né? Sim. Então ele colocava muito, que ele através das penas, ele falou que arrancava a peninha para poder ver. E o Garibaldo de hoje é por controle remoto. Às vezes ele bate nas coisas que não enxerga. Ele não, ele era na raça, na improvisação. Aí ele tinha que botar a roupa, não tinha jeito, né? Tinha que botar a roupa. E ele ficava... A versão nacional do Vila Sésamo, tá dizendo? Isso, nacional. Era um braço amarrado aqui, entendeu? E o ele manuseava, trabalhava, e o outro era para o bico do Garibaldo. Você falou que tem contato com essas artistas, né? Sim, porque... O que facilita também no processo de facilita, pesquisa, porque né? Isso, acabou ajudando por quê? Porque o pessoal acha que na época muito, vamos dizer, bajulado, muito laureado, e depois cai no esquecimento, principalmente com a idade, né? Então, e o fã é aquele que mantém a chama viva, até para a nova geração. Por exemplo, Perdidos no Espaço, quando lançarem DVD, voltando ao Monte de Perdidos, Vigilante Rodoviário, o agente mais velho mata a saudade e os jovens ficam curiosos. Por que eles gostam tanto desses seriados? E agora é uma oportunidade para eles poderem ver os seriados, até pelas TVs pagas, né? Tá passando. E aí eles podem tirar essa prova. E o pessoal está gostando. Muitos jovens estão assistindo e estão gostando. Por exemplo, não sei se você assistiu, né? Tem aquela série Stranger Things, né? Da Netflix.
E a história se passa nos anos 80. Sim. Né? Então, muito do que acontecia ali, a molecada de hoje nem sonhava viver, né? Mas vai acontecendo um fenômeno curioso, tá tendo uma espécie de revival. É um revival, né? Isso. As novas gerações estão descobrindo coisas do passado e o mais legal, eles têm gostado. Sim. E eles descobriram agora, desses filmes, seriados todos, até vasculhando, descobriram na caixa escondidas do Irving Allen, descobriram a caixa com temas musicais, com bloopers, com, sabe, um monte de coisa ali, um achado para eles e vende. Pior que o pessoal compra, consome mesmo. E eu acredito também que parte do fascínio, né, que pode exercer nas novas gerações é aquela curiosidade mesmo, tipo, sim. Pô, no passado eles não tinham recurso e ainda assim conseguiam fazer. E sustentavam mais, acho que sustentavam mais nos roteiros também. Exato. A caixa de DVD do Vigilante esgotou rapidinho. Quem comprou, quem não comprou, não acha mais. E por que será que não, hoje em dia... É um fascínio, né? Exerce um fascínio. Por que será que eles não fazem, por exemplo, uma versão mais nova, atual do Vigilante Rodoviário? Olha, já teve várias tentativas. Sempre é complicado. O roteiro, é caro o filme para se fazer, tem direitos autorais. Sim. Que é um problema, um entrave, entendeu? E é muito caro você fazer episódios no seriado brasileiro. Eu acho que tem que ter mais boa vontade, o pessoal consegue fazer. E hoje está mais fácil fazer, porque tem os recursos. Hoje em dia, qualquer jovem com celular faz filme caseiro. Eu já vi umas 4 tentativas aí das TVs de se fazer o Vigilante, fizeram o roteiro, fizeram tudo, mas no final, não sei se é por causa do preço que é alto ou coisa parecida, eles acabam não fazendo. Eu sinto falta de que tenham mais seriados assim, que não seja apenas de comédia, ou seja na televisão, seriados, filmes em geral, né? Né? Eu até brinquei um tempo atrás num texto que eu escrevi pro Jornal do Rolando, né? Do Jornal do Comércio, que é uma coluna de cinema lá, que de vez em quando você escuta. Jornal do Comércio e Indústria, daqui de Cubatão. Comércio e Indústria. Tem uma coluna de cinema lá. Aí eu até brinquei numa dos lançamentos de cinema de meses atrás, que seria legal ter mais produções nacionais, em vez de chamar o protagonista de Sebastião, chamar de Sebastião. De vez em quando, para dar uma variada, né? Para mostrar que nós também produzimos coisas. Mas eu ainda tenho vontade, porque eu tenho um bom material em casa, um museuzinho em casa, tem a blusa do Vigilante que ele me deu, tem a pedra que era do cenário de Planeta dos Macacos, tem uma parte da maquiagem. Então é um material que eu quero, quando tiver condições, expor, e principalmente na minha cidade, em Cubatão. Porque fui chamado para várias emissoras e falei, a minha cidade que eu quero montar esse museu e mostrar, pessoal. Então eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado para essa entrevista da TV Polo. Pô, bacana. Vai sair. Vai sair. Lembrei do detalhe, estava conversando nos bastidores, falando do Vigilante Rodoviário, enquanto nós não fazemos, os gringos fazem, né? Sim. Teve a série Chips, né? Que é bem da Chips pegada, foi bem uma parecida, cópia, né? Eles vieram ao Brasil nos anos 80, perdão. Vieram procurar o Vigilante, o diretor Ari Fernandes, como foi feito e como se fazia um programa policial. Ou seja, nós exportamos know-how para os norte-americanos. Não, para ter uma ideia... É impensável uma coisa dessa. O Vigilante intacto, ele está no museu da TV dos Estados Unidos, em Los Angeles. No caso... Vigilante Rodoviário. Inclusive foi esse que ele deu uma bolachão, né? Sim. Na época deu para o Larry Cox, fez os chips. Aí levou para lá e se encontra no museu lá, e eu li recentemente no jornal que eles passam lá. Bacana. E o pessoal gosta, o pessoal é o Bem Amado, várias produções brasileiras, eles têm lá, intacto, bem cuidado, que às vezes nem nós temos. Aí, pessoal, se liga aí, tem mercado, vamos produzir. Sim. Porque se perdeu muito filme, porque era muito caro, e usavam o filme para fazer vassoura. Era mais fácil jogar fora, o pessoal fazia vassoura, ou copiava outro filme em cima. Então se perdeu muito da memória da televisão. É uma pena, mas quem sabe aí, com quem tem uns colecionadores aí que preservaram esse material, dá uma digitalizada, coloca na internet. No caso do Vigilante, graças a Deus, e fizeram uma máquina que uma vez só. Se perder, se perdeu. Aí conseguiu recuperar 36 episódios. E agora conseguiram achar intacto, acho que já está com todos os 38 episódios. Devem lançar um outro DVD, eu acredito. Maravilha. Carlos, vamos ter que marcar um outro dia para você vir aqui. Para abordar outras séries, outros programas, né? Outras, no caso,
livros, gibis, né? Desse período bacana que foi da nossa cultura, da cultura pop, no caso, né? Sim, sim. Deixar o espaço aberto aqui, você deixar um recado, um abraço, ou caso alguém tenha se interessado nos livros que você edita, né? Fica à vontade. Eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal de Cubatão, principalmente. Tenho muito apoio aqui. Para o Gustavo Klein, que é um rapaz de Santos também que me dá muito apoio. O Adame, que é meu sócio atleta, né? Ele lança livros junto comigo, que também me dá maior apoio. E dizer que eu pretendo montar exposições temáticas mais à frente, para o pessoal conhecer um pouco e não se perder no tempo uma época, porque esses filmes retratam uma época. Sim. Você quer saber como é a época, né? você assiste esse filme do Vigilante, de Perdidos, você tem uma noção que era aquela época. Como era aquela época. É um registro resgate, é um registro e é um resgate. É muito bom. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Fica o convite aberto para o seu retorno. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado. A casa está de portas abertas. Muito obrigado. Fiquei muito lisonjeado com o convite. A gente que agradece. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tá na Tela. Aguardo vocês na próxima edição. Até lá.